Olá, sejam bem-vindos a mais um Da Garagem para o Futuro. E hoje tenho o prazer e a honra de receber o mestre Rorion Grace. Bem-vindo. Olá e bem-vindos a mais um Da Garagem para o Futuro. A história dessa garagem é sobre como uma ideia, quando nutrida por um propósito, pode mudar o mundo. Mas existem legados que são tão poderosos que não basta apenas preservá-los, é preciso prová-los. Hoje tenho o prazer de receber um homem que herdou um legado, o validou para o mundo inteiro e transformou a história das artes marciais para sempre. Grande mestre Rorion Grace. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer. Prazer, meu. Bem-vindo à nossa garagem. Parabéns. Onde a HP nasceu e onde muitas empresas, muitas histórias nascem. Eu sei que também existem muitas histórias da tua garagem. Verdade. Pegando um pouquinho a história, e é assim que nós começamos o nosso programa, ir na tua garagem digital, utilizando as ferramentas de inteligência artificial dentro dos nossos computadores HP, para levantar tudo que tem na internet de você, a tua história. E isso gera uma imagem. E essa imagem vai falar um pouquinho de cada parte da tua história. Ótimo. Muitas informações aqui, né? Muitas informações aqui. O Rio de Janeiro está aqui, foi onde eu nasci. Sempre tive uma infância muito feliz, eu acho. Nasci numa família onde se praticava jiu-jitsu, tinha uma consciência de respeito, de legado, de consciência, de técnica, de eficiência, de dedicação. Meu pai está aqui, claro que foi o meu grande herói. Eu passei a minha vida toda dedicada a preservar o trabalho que ele fez. Foi minha grande inspiração, me apoiou a vida inteira. Hollywood aqui em cima foi, quando eu fui jovem, fui para os Estados Unidos, passar lá um mês de férias, mas a minha passagem foi roubada e eu acabei ficando um ano nos Estados Unidos, onde eu passei dificuldades, tive que chegar a pedir esmola na rua, dormir em jornal na calçada, passei momentos difíceis, mas foram difíceis de uma maneira muito positiva para mim. Tem gente que acha que eu caí num buraco. Eu prefiro pensar que eu fui plantado naquele local, que é uma diferença muito grande. Sem dúvida. O que me ensinou muito cedo na minha vida é que toda coisa ruim vem para o nosso bem. Então eu passei a encarar as dificuldades que eu tive da mesma maneira que eu num treino de jiu-jitsu, quando eu estou treinando com alguém, a finalidade dele é me estrangular, me dar uma chave de braço, me finalizar, eu tenho que aprender a lidar com aquela dificuldade, com aquela situação caótica, de uma maneira muito controlada, de uma maneira muito inteligente, para que eu possa lidar com aquele problema. E essa experiência que eu tive nos Estados Unidos foi muito disso. Eu tive umas dificuldades grandes que me fizeram uma pessoa melhor para poder encarar os futuros desafios que viriam pela minha frente. 78 foi quando eu fui para os Estados Unidos. 93 foi a criação do UFC, que depois de muitos anos dando aula na minha garagem, eu comecei lá na Califórnia. Em 78, depois de ter passado um tempo lá anteriormente e tal, quando voltei com o objetivo de implantar o jiu-jitsu, fiquei na casa de uma família de amigos que eu conheci na minha primeira viagem, em 69, 70. Essa senhora, mãe desse amigo meu, era artista de cinema, ia trabalhar nos estúdios e eu ficava em casa sozinho, hospedado na casa dela. Lá para não ficar vendo televisão o dia inteiro, eu ficava limpando janela, lavando o banheiro, cortando grama, cozinhando, tudo que eu pudesse fazer para mostrar ela gratidão e deixar ela ficar na casa dela. Até que um dia eu comecei a procurar emprego e ela perguntou: o que você quer fazer? Qualquer coisa, você quer fazer faxina? Eu falei: claro, comigo mesmo. E ela começou a me recomendar para as amigas que ela tinha em Hollywood. O pessoal de Beverly Hills me ligando: Rorion, fazer a faxina aqui. Então eu comecei a fazer a faxina na casa de um, de outro, foi indo. Até que caí na casa de uma senhora que o marido dela era assistente de direção num seriado chamado Starsky and Hutch. Me lembro muito bem. Muito bem, nos anos 80 e tal. Sim. 2 policiais, não sei o quê. E quando a mulher me viu, 40 anos atrás, falou: poxa, você é um cara boa pinta, como é que não está no cinema? Eu falei: realmente, como é que eu não estou no cinema? Ela falou: por que não tirou umas fotos que o meu marido vai levar você para fazer papel de figurante no cinema? Eu pendurei minha vassoura de faxineiro e comecei a fazer ponta em Hollywood. Ilha da Fantasia, Casal 20, Barco do Amor, todo aquele seriado dos anos 80. Inclusive eu estava trabalhando como figurante quando o diretor perguntou por que o Mel Gibson é uma máquina mortífera. E um rapaz tinha assistido a luta que eu fiz com um professor de karatê, que eu estrangulei em 2 minutos. Ele falou: olha, o melhor tipo de luta que existe é o jiu-jitsu brasileiro. E o Rorion, nosso figurante, é a única pessoa que ensina isso aqui nos Estados Unidos.
Então o diretor me contratou para ensinar o Mel Gibson. Naquela primeira cena de luta que ele tem no Máquina Mortífera número 1, eles estão brigando no final e tal, no gramado. Eu estou ali atrás ensinando o Mel Gibson o que fazer. Depois me trouxeram de volta para coreografar a cena de luta do Máquina Mortífera número 3, onde a René Russo entra numa cena de briga numa garagem, e ela briga com 5 bandidos, eu sou um dos bandidos. Você apanhou dela? Apanhei dela. Poxa, mas como assim? É o jeito que eu vou fazer, ela aprendeu muito bem. Depois teve uma cena de romance com ela, mas o pessoal editou. Estou brincando. Muito bem, então, quando eu comecei a trabalhar no cinema, eu comecei a fazer uma graninha, saí da casa da mãe desse amigo meu, botei uns tatames na minha garagem, em Hermosa Beach, na Califórnia, com uns amigos meus, a gente alugou uma casinha lá, e toda pessoa que eu conhecia convidaram para tomar uma aula de graça. E eu sou um professor de jiu-jitsu, o pessoal gostava muito da minha aula, então a primeira aula era grátis, e eu dizia, se você trouxer outro amigo seu, eu te dou outra aula de graça. Se você trouxer 10 amigos, eu te dou 10 aulas de graça. E a popularidade do negócio começou a crescer. Não demorou muito, viu, para que alguns alunos dissessem, olha, meu professor de karatê, ou de kung fu, ou de boxe, ou de taekwondo, está enciumado que eu parei de treinar com ele, estou fazendo jiu-jitsu com você agora. E ele quer desafiar você para uma briga, você topa? Eu dizia, claro, traz o cara aqui. O cara me marcava para vir brigar comigo. E eu era dizia, briga ou era luta? Era briga. Ele queria mostrar que a arte marcial dele era mais eficiente que a minha, entendeu? Vinha com a intenção de me quebrar tudo. E eu dizia para os meus alunos, pessoal, venham assistir a luta e tragam seus amigos, entendeu? Porque eu estou totalmente confiante na possibilidade do jiu-jitsu. E o cara vinha brigar comigo, e como o jiu-jitsu é, na realidade, a arte marcial mais eficiente que existe, a culpa não é minha, alguém tinha que ser o número 1, era eu. Eu tinha elementos de uma maneira muito humana, abraçar meu adversário, botar ele no chão carinhosamente, montar em cima dele, deixar ele espernear durante 30 segundos, ele ficava exausto, não sabia o que fazer, e eu não precisava quebrar a cara nem machucar ninguém. O jiu-jitsu humaniza o praticante, viu? Me dá elementos de controlar o sujeito sem ter que machucar ele. Tanto que a grande maioria das pessoas que vieram brigar comigo ficavam tão impressionados com a superioridade do jiu-jitsu que acabavam ficando amigos e alunos meus. Saia de lá, puxa, posso aprender? Pode, claro, aí fica tudo pronto. 10 anos na minha garagem, tendo feito centenas de desafios, me caiu a ficha que com quase 300 milhões de habitantes nos Estados Unidos, esse negócio não ia acabar nunca. Já está brigando até hoje. Foi aí que eu tive a ideia, em 1993, de criar o UFC. Um evento, uma competição entre vários estilos de artes marciais, um de cada estilo, e botei meu irmão Royce para competir representando o jiu-jitsu. O Royce foi lá, lutou 3 vezes na mesma noite, ganhou 3 lutas sem dar um soco, só usando a técnica do jiu-jitsu, mostrando a superioridade incrível que o jiu-jitsu tem sobre as outras artes marciais. Todas as artes marciais são boas, viu? Mas o jiu-jitsu é mais completo, porque lida não só com a parte de lutar à distância, mas também, como geralmente as lutas acabam no chão, ele te dá elementos de dominar o adversário no chão. Depois que o Royce deu esse show de bola e ganhou o primeiro UFC, o exército americano me ligou. Seu Grace, a gente viu o pequenininho ganhar do grande, precisam aprender isso. E pediram que eu ajudasse a eles a reescrever o currículo de combate corpo a corpo para o exército americano, que eu fiz isso. Depois que o exército abraçou a ideia, o FBI, o Serviço Secreto, os Marines, todas as agências de segurança e as Forças Armadas adotaram o nosso jiu-jitsu, o que causou uma explosão mundial muito grande e me deu uma alegria muito grande por ter conseguido realizar meu sonho, né? De mostrar o jiu-jitsu brasileiro para o mundo inteiro. Agora, você vendeu por uma quantidade de dinheiro. Irrisória em comparação ao que vale. Mas qual seria a tua visão hoje, passado tanto tempo e olhando o que você conseguiu tornar o jiu-jitsu uma prática em nível mundial? O dinheiro nunca foi minha motivação principal, viu? Dinheiro sempre foi consequência do meu trabalho. A minha ideia é vir para os Estados Unidos, começar dando aula na minha garagem. Eu já dizia na garagem, quando cheguei lá em 78, eu tinha certeza que eu ia mudar o mundo, viu? Eu nunca tive dúvida disso. Porque o jiu-jitsu é uma arte marcial tão maravilhosa, tão transformadora para as pessoas, que eu sabia que eu ia chegar lá em cima de alguma maneira. Eu tinha certeza disso. Então, nesse processo de ensinar jiu-jitsu, fazer as brigas que eu fazia na garagem, lutar esse troço todo, foi para mim uma continuidade natural das coisas. Quando chegou na hora do UFC, que eu criei o show e fiz aquela onda toda, a gente tinha 2 horas para transmissão de pay-per-view. Como naquela época as lutas não tinham categoria de peso, tempo de luta, vai lutando até alguém ganhar, e não tinha regra, nem luva, porque eu queria mostrar que numa briga de verdade, quando você dá um soco na cara do outro, ele quebra a mão. Então eu queria fazer uma briga de verdade, não tinha nada disso. Conclusão, o que eu queria mostrar ficou provado, só que no UFC número 1, 2 e 3, eles duraram exatamente 2 horas. O UFC número 4, quando o Royce lutou com o tal do Dan Severn, que é um lutador muito grande, 40 quilos mais pesado que ele, o evento durou 2 horas e 3 minutos. Às 2 horas exatamente, a transmissão de pay-per-view para o mundo inteiro foi interrompida. Uau. Foi a confusão, a maior mishap em pay-per-view history foi aquele evento. Porque a gente teve que tocar o show novamente de graça, tivemos que devolver dinheiro, foi uma coisa incrível.
perdeu-se o dinheiro naquela brincadeira. Porém, a publicidade que a gente ganhou, o dinheiro não compra. Só se falava nisso no dia seguinte. Foi um troço tão inusitado, viu? Que teve gente que telefonou para mim e dizia: olha, você fez de propósito, você é um gênio de marketing, para criar confusão com o negócio da luta. Mas não foi isso, claro. Depois desse evento, os meus sócios falaram: olha, a gente não pode deixar a luta acontecer sem tempo, porque se acontecer sem tempo, e mais uma vez expirar o prazo do satélite, eles vão parar de transmitir. E eu entendi, claro, para eles era um programa de televisão sobre luta. Para mim era uma briga de verdade sendo televisionada. Para eles não, tem que botar no tempo para poder calcular o show. E como eles estão financiando o show, eles têm o direito de fazer a regra que eles quiserem. Quando eles me disseram que iriam botar tempo de luta, eu falei que não achava a ideia boa, porque ia alterar a essência do campeonato. Você não pode botar um pequenininho para lutar com um grande com 5 minutos. A chance do pequenininho é o grandão cansar e ele poder virar o jogo. Se você botar 5 minutos, quando o grandão cansa, ele descansa e começa de novo. Essa possibilidade vai diminuir muito. Sim. Você vai ter que botar gente do mesmo peso. Quando você bota gente do mesmo peso, se ninguém ganhar, você precisa do jurado para decidir se o soco desse cara foi melhor que o pontapé daquele cara. Fica subjetiva a decisão, porque o juiz está do lado de fora, tomando água mineral, sem estar sentindo a pressão da luta, e fica decidindo quem foi que ganhou. E a terceira razão é que se você pegar uma pessoa com estrangulamento perfeito, em 6 segundos ele está dormindo. Se o gongo bate aos 3 segundos, você tem que soltar o pescoço do cara. Esse cara que ia dormir mais 3 segundos, vai para o corner, descansa, toma uma água, se recupera, volta e às vezes ganha a luta. Ou seja, deixou de ser uma competição de verdade para ser um show de entretenimento, que não é a minha visão. Eu preferi vender, sair fora. Tem o UFC na época do Rório e o UFC depois do Rório. Eu não me arrependo de jeito nenhum, acho que eu fiz a coisa certa. É o valor do propósito e dos valores que nós temos. Claro. É isso. São impagáveis. Exato, impagáveis. Não estão para serem negociados nossos valores. Exatamente. E aqui eu estava vendo aqui exatamente a foto da tua garagem. Aqui atrás, exato, uma fonte lá no canto, é isso mesmo. Está ali discreta, mas está ali, importante. É importante, é a base. Faixa vermelha. Qual o significado da faixa vermelha? A faixa vermelha é o seguinte, é o grau máximo do jiu-jitsu, viu? O 10º grau foi reservado para o meu pai e os meus tios, que são os criadores do Gracie Jiu-Jitsu, do jiu-jitsu brasileiro. Todo mundo só pode chegar no 9º grau, inclusive eu. O máximo que eu posso chegar é no 9º grau. E tem poucas pessoas que têm faixa vermelha do 9º grau. Eu sou muito feliz porque eu fui a única pessoa que recebia a faixa do meu pai. Todo mundo recebeu através da federação, mas eu recebi do velhinho, para mim é especial. Não, sem dúvida nenhuma, mas acredito eu que você conseguiu fazer do legado uma história ainda mais bonita. Eu procurei fazer isso. Eu tenho certeza disso e quem nos assiste aqui sabe disso, e tem muita gente que entende que jiu-jitsu é luta. Você estava querendo falar sobre luta, mas eu também vi outra faceta do jiu-jitsu que eu achei muito interessante. Quando você vê, por exemplo, hoje, muitos adolescentes que sofrem bullying, e aí fala, não, faz que o teu filho faça jiu-jitsu. Mas a ideia não é que ele faça jiu-jitsu para ele bater em quem faz bullying. Compartilha um pouco da visão que você compartilha normalmente com teus alunos. Qual que é a essência mesmo do jiu-jitsu? Bom, a essência do jiu-jitsu é transformar a pessoa de dentro para fora, dando ela confiança e dando ela consciência das possibilidades que ela tem. Se tiver que trabalhar no navio, você tem que saber nadar, é importante. Então você tem outro tipo de confiança se você sabe fazer uma coisa para aquela necessidade, por exemplo, do navio. O jiu-jitsu vai dar a gente paz de espírito, confiança, tranquilidade para o dia a dia. Você todo dia está esbarrando com alguém, está passando uma situação qualquer, às vezes desconfortável, e o jiu-jitsu dá uma confiança para você não ter que ficar brigando com todo mundo. Essa paz de espírito, que hoje em dia se eu estou andando de carro, o jeito passa por mim, xinga, faz um troço, eu nem esquento a cabeça com isso. Porque eu sei as minhas possibilidades, eu não tenho que provar nada para ninguém. Todo valentão, todo brigador, no fundo ele é um cara inseguro. Quer brigar para mostrar que é homem, que é macho, eu sou brigador. Não é nada disso. Então, o jiu-jitsu transforma a pessoa dessa maneira. Então a criança, quando às vezes ela sendo bullying, sofrendo bullying na escola, o que o jiu-jitsu vai dar a ela é consciência de que ela pode se defender. Se o cara insistir, chatear muito, ela pode usar aquela técnica, colocar o adversário ou a pessoa que está incomodando no lugar dele e sem ter que passar do limite. Então dá esse equilíbrio emocional para todo mundo. Isso é fantástico porque hoje o mundo está virado ao avesso. Exato. E o que mais a gente precisa é um pouquinho mais de equilíbrio emocional, que é muito importante. A inteligência emocional comanda as nossas ações. Exato. Agora, o que eu poderia denominar de azar é um valentão querer vir arranjar a briga com você sem te reconhecer. Aí deve ser muito azar. Né?
E aconteceu, mas eu nem briguei, eu não preciso brigar, entendeu? Eu vi, tá bom, deixa pra lá, esquece isso. Ele conhece, ele não conhece, não interessa. Eu não quero brigar, não é por causa dele, não é por causa de mim, não interessa. Tem mais o que fazer. É isso mesmo. Se eu precisar me defender, eu me defendo. Mas mesmo assim, não precisa abusar, entendeu? Tanto que tem sido usado com muita frequência nas forças de segurança nos Estados Unidos. Os policiais aprendem jiu-jitsu. Já tem estado que requer que o cara seja uma faixa azul no jiu-jitsu para fazer parte da força policial. Porque quando o policial não sabe o que faz, não sabe lutar, não conhece a técnica do jiu-jitsu, e ele discute, ou é agredido, é atacado por alguém na rua, por um vagabundo, ele vai se agarrar com o cara e vai fazer, de alguma maneira, ter que parar aquele sujeito. Com o jiu-jitsu, ele domina o cara de uma maneira muito humana, de uma maneira muito civilizada, o que poupa eles a consequência do lawsuit. Sim. Você pega um bandido que matou alguém, você quebra o cara, você mata o sujeito, você agora tem que pagar uma fortuna como consequência do seu exagero de força. Abuse of force, entendeu? É. Então, com o jiu-jitsu você controla só o necessário, domina todo mundo sem machucar ninguém. É um troço muito interessante, realmente. Agora, nós pegamos a imagem e rodamos em verso. E saíram 3 palavras. Uhum. Legado, validação e bem-estar. Uhum. Bem-estar porque nós temos também a foto de um livro, que é um outro propósito que você tem. Exato. Quando você vê essas 3 palavras aparecendo na tua frente, como você conecta elas com a tua história? Legado, porque a gente vem fazendo isso há 100 anos. Então, para mim, eu me coloquei numa posição como filho mais velho do Hélio Gracie, que eu era fã do trabalho dele, admirava as aulas que ele dava, de continuar carregando esse legado e compartilhar com o maior número de pessoas, porque eu sei o benefício do jiu-jitsu. Mudou a vida dele, mudou a minha, a nossa família toda se beneficiou disso, então eu quase que é a minha vida transformar as pessoas através do jiu-jitsu. A validação é porque você tem que realmente mostrar a eficiência do negócio. Entendeu? Não adianta fazer um legado que eu não possa provar a eficiência. E a gente teve, nos últimos 100 anos, infinitas oportunidades de mostrar e validar esse trabalho feito pelo meu pai, pelos meus tios, entendeu? Primos, irmãos e tudo isso, para mostrar que esse negócio realmente funciona. E bem-estar, eu, mais uma vez, me considero uma pessoa privilegiada por ter aprendido a arte marcial mais eficiente do mundo dentro da família Gracie e um conceito de alimentação que meu tio desenvolveu durante 65 anos para ajudar a pessoa a ter uma saúde boa. O objetivo dele era manter a família Gracie com uma saúde boa para que a gente pudesse enfrentar desafios a qualquer hora, em qualquer lugar. E com o resultado desse trabalho que ele fez, ele tem literalmente não só salva a minha vida, porque todo dia eu dou graças a Deus por ter tido essa oportunidade de aprender isso, mas tenho compartilhado isso com muita gente do mundo inteiro. A dieta Gracie é um troço que eu acho, para mim, tão importante quanto o jiu-jitsu que eu pratico, viu? Se o jiu-jitsu é a nossa espada, a dieta Gracie é o nosso escudo, em termos de saúde e tudo isso. Que fantástico, Rorion. E, bom, um objetivo que nós temos aqui na garagem é fazer links com pessoas que também têm uma história muito bacana. Gostaria de que agora nós víssemos esse vídeo. Okay. Aqui na nossa academia a gente tem uma área onde estão os ancestrais e aqui está o grande mestre Carlos Gracie e o irmão dele, o grande mestre Hélio Gracie. Queria imensamente agradecer à HP e ao grande mestre Rorion Gracie por receber essa carta maravilhosa num dia que para mim é especial. É uma satisfação imensa receber de presente esse livro que exatamente há 5 anos atrás eu tive autografado pelas mãos do próprio grão-mestre. Depois desses 5 anos aplicando tudo que eu aprendi num seminário que eu fiz com ele, eu tenho a grata satisfação de ter me tornado um faixa preta de jiu-jitsu. E como eu tenho mesmo autografado, né, pelo grande mestre, eu vou doar esse daqui para alguém que vai trilhar harmonicamente o caminho da mesma maneira que eu estou trilhando. Recentemente, há uma semana atrás, eu perdi meu amado pai. E hoje a gente vai celebrar o apoio que ele me deu na vida toda, porque eu comecei o meu trabalho, bem como o grão-mestre Rorion e bem como os fundadores da HP, na garagem da casa dos meus pais. E hoje eu estou aqui nesse espaço maravilhoso, comemorando 25 anos de trabalho e celebrando a memória de papai. No último emprego que ele teve antes de se aposentar, por incrível que pareça, a sincronicidade é imensa, foi dentro da HP. Então, né, muito simbólico poder estar aqui nesse momento recebendo essa homenagem incrível, né, unindo várias histórias que se conectam então no mesmo local. Eu tenho mencionado, Rorion, que a garagem traz uma coisa mágica,
Nós aproveitamos a tua estada aqui, em 24 horas preparamos o capítulo, mas é incrível como o acaso abraça as inspirações. E a gente não sabia nem que o pai dele tinha trabalhado na HP. E a referência que ele fez ao pai dele, que eu acho que todos os nossos pais são os nossos grandes heróis, assim como você falou do teu pai. Mais uma vez, te agradeço muito pelo tempo que você dedicou a escrever o livro da Dieta Grace. Explicando um pouquinho a Dieta Grace, que eu acho importantíssimo, porque hoje a gente está num mundo que a gente come cada vez de uma forma errada, pior, e come coisas que não são saudáveis. E eu vejo que existe um adoecimento do corpo, uma falência a cada refeição que a gente faz. Explica um pouco para nós qual é o conceito da Dieta Grace. O tio Carlos não era médico, viu? Mas ele percebeu a importante relação de saúde com boa performance. E, baseado nisso, começou a estudar o trabalho de médicos, de cientistas, de nutricionistas, tudo que ele pudesse botar as mãos dele para entender como é que ele podia fazer para ficar com a saúde boa. Porque, às vezes, sendo eles homens de 60, 62, 63 quilos, não eram grandes homens fortes, tinham que lutar com uma pessoa que pesava 100, 120 quilos. Então, se a saúde dele não tivesse o melhor possível, isso podia impactar a sua performance. Com essa finalidade, ele passou muitos anos estudando isso, usando a própria família como cobaia. Meu tio Carlos teve 21 filhos, e meu pai teve 9 filhos. Então, o laboratório dele era dentro de casa. Entendeu? Então, nesse processo, não só ele ajudou a família a ter uma saúde boa, mas muitos amigos e alunos nossos, quando tinham um problema qualquer de saúde, tem uma gastrite, uma esofagite, não sei o quê, eram recomendados pela gente para entrar em contato com o tio Carlos. Então ele ia, tratava da pessoa com alimentação e tal, e resultados maravilhosos. Ele morreu, nunca deixou um livro. Então eu quis fazer uma homenagem a ele e escrevi esse livro baseado no que eu aprendi com ele. O conceito básico da Dieta Grace é o seguinte, é você fazer a cada refeição uma combinação de alimentos que mantém o seu organismo alcalino, evitando a acidez. O câncer não cresce num ambiente alcalino, só num ambiente ácido. Por exemplo, dentro do conceito da Dieta Grace, não se deve misturar cereais. Ou arroz, ou batata, ou feijão, ou macarrão, ou quinoa, uma dessas. Mas nunca duas na mesma refeição. Mas todo mundo no Brasil come arroz com feijão, olha, você vai dizer. Isso está todo mundo com problema. O fato de eles comerem arroz com feijão não quer dizer que esteja certo. A pessoa se acostuma e passa a gostar de certos alimentos, mas nem porque é gostoso quer dizer que esteja certo. Você pode comer um cereal, por exemplo, arroz, com a verdura e a carne que você quiser. A única exceção é a carne de porco, não se come carne de porco. Então a carne, a verdura que você quiser e um cereal. Regra número 1. Número 2, além de não se misturar cereais, a gente não deve comer comida de panela, que é feita com óleo, com manteiga, com gordura. Isso não se deve misturar com doce, com açúcar. Quando você acabar de fazer uma refeição, que tem lá o seu frango, a sua salada, as verduras e o macarrão, por exemplo, você não deve comer sobremesa feita de doce. Essa combinação da gordura com açúcar não é boa para a sua saúde. Primeiro, você não está com fome mais, está comendo de gula. Se estiver com fome, come mais arroz, mais verdura, mais frango, o que você quiser. Então, aquele prazer momentâneo de 5 minutos, a longo prazo, tem consequências muito negativas para a sua saúde. E a terceira regra básica da Dieta Grace é que a gente precisa manter um espaço mínimo de 4 horas e meia a 5 horas entre as refeições. Esse conceito de comer de 3 em 3 horas está erradíssimo. Tem que completamente digerir uma refeição antes de você fazer a próxima refeição. E o livro explica tudo isso de uma maneira muito detalhada, com sugestões de refeições, de receitas e tudo isso. Quem puder, tiver a oportunidade de ler um livro desse, não deve perder essa oportunidade. Porque quando a gente é jovem, você pode comer qualquer coisa e o teu corpo aguenta e atura bem. Mas a gente vai ficando mais velho, o negócio vai complicando um pouco, e a gente não pode esquecer que os anos mais importantes são os nossos últimos 10 anos. Todos nós conhecemos alguém que a gente quer muito bem, que vai ficando numa situação de vai deteriorando a saúde, vai piorando, fica chato para eles que estão naquela situação, não podem fazer nada, e para a gente que não pode fazer nada. Então esse sofrimento duplo não tem nada de bom nisso. Vou dar um exemplo clássico a você, que é o meu pai, 6 meses antes do meu pai morrer, ele estava com 94,5, eu vim da Califórnia visitar ele no sítio aqui em Petrópolis. Ele me deu um beijo e falou, vamos pro tatame, que eu vou te mostrar um estrangulamento que eu estou aperfeiçoando. Fomos pro ringue, ele me sentou, o sarrafo aos 94,5. 6 meses depois, ele foi tomar um banho, escorregou no banheiro e caiu no banheiro. A mulher levou ele para o hospital para ver se tinha quebrado alguma coisa. Estava ficando velhinho, claro, 95. Checaram ele na quarta-feira, ver se tinha alguma coisa quebrada, não tinha nada quebrado. Na quinta-feira ele acordou e falou, vou nessa. Ou seja, foi pim, a luz que apagou. Quer dizer, todo mundo vai morrer um dia. Então o ideal é você não passar os últimos 10 anos sofrendo. Ele viveu jovem a vida inteira e morreu. Em vez de ser uma vela que vai apagando devagarinho,
Foi um flashlight que a bateria não funciona mais, apagou na hora, é mais fácil. Que fantástico. Exato. Que remédios você toma? Eu não tomo remédio nenhum. Nem para dor de cabeça? Que dor de cabeça? Ah, porque eu estou com problema? Não existe isso. Eu tenho 10 filhos. Eu era para ter dor de cabeça de 15 em 15 minutos. Não tem nada de dor de cabeça, azia, gastrite, não tem nada disso. Isso é graças à dieta. Dieta Grace, 100%. Eu fiz um exame de bioimpedância outro dia, tinha 70 anos, estou com 73 agora. Ela falou, nunca vi uma pessoa com 70 anos com um corpo de 45. A médica falou para mim isso. Ou seja, com certeza é a dieta. Como eu disse, é tão importante para mim, ou mais importante que o próprio jiu-jitsu. Não me adianta conseguir estrangular todo mundo que eu conheço, ganhar de todo mundo e ter um ataque do coração aos 50 anos de idade. O negócio é a saúde importante. A primeira riqueza é a saúde. Quando a gente tem a saúde, desculpe, quando a pessoa tem uma saúde boa, ela tem 1000 problemas. Quando ela tem a saúde ruim, ela tem um problema. É trocar 1 por 1000. E obviamente não estamos olhando, a gente dentro da HP, olhando o futuro, como vai ser o futuro do trabalho, essa parte de satisfação, de bem-estar, onde a tecnologia vem para ajudar ao bem-estar, não vem tomar o teu tempo. E aqui a gente viu que a tecnologia fez várias conexões. Mas como que você vê a tecnologia, do teu ponto de vista hoje, quando você está fazendo várias viagens, você está a todo vapor, com muitos programas, como que a tecnologia te ajuda? Bom, eu sou atrasado, eu sou old school, então eu não estou acompanhando a tecnologia do jeito que muita gente hoje em dia está fazendo isso. Eu devia estar mais esforçado nesse sentido. Mas eu uso um pouquinho de tecnologia, meus filhos são muito metidos nesse tipo de coisa, e inclusive o Renan, meu filho número 9, está lá em Nova York, trabalha com inteligência artificial e tal. Quando eu tenho um problema, eu pergunto e eles me ajudam, mas eu sou meio atrasado nisso, mas me ajuda em termos de entrar em contato com muita gente, poder promover o que eu faço, os seminários, no mundo inteiro, no website, o que for. Então eu estou sempre alcançando bastante pessoas, eu acho isso interessante. E também, claro, a tecnologia pode nos dar, eventualmente, elementos de promover o jiu-jitsu, a saúde, a alimentação, a dieta, tudo através desse tipo de programa, que eu acho que, eventualmente, vai contribuir cada vez mais para isso. Poxa, eu adoraria ter mais 1 hora, 2 horas, 3 horas aqui. Te agradeço de coração a tua participação. Eu acho que, com certeza, os teus conselhos aqui, espero realmente que sejam ouvidos. Eu escutei esses conselhos por algum tempo, mas não apliquei. Agora, esse ano eu apliquei 2 deles. Pois não. Tem mudado a minha vida. Ótimo. E por isso, eu te serei grato a vida inteira. Pois não. Prazer. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Por vir aqui na garagem. E obrigado a você. Nos vemos no próximo da Garagem para o Futuro, porque a conexão pode ser digital, mas a emoção e o respeito são sempre analógicos. Todos nós temos uma garagem. Qual é a sua?